Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMET. Hoje iremos aprender como compreender uma ideia central de um texto. Já ouviu falar nisso? Não? Então fique por aqui, pois tenho certeza de que irás aprender muito hoje. Preparado? Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você deve ter se perguntado o que é uma ideia central de um texto. Para te ajudar a explicar o que é, vou deixar na tela uma imagem e quero que você preste bastante atenção a ela. O que vemos nesta imagem? Flores, grama e duas crianças lendo. Se o objetivo da foto é mostrar duas crianças lendo em um parque, qual a informação central desta foto? A informação central é aquela que o autor quis que fosse a mais importante, certo? Então, qual é a resposta? Se você respondeu as crianças, parabéns, você acertou. As flores, as gramas e tudo que está ao redor das crianças são informações secundárias. Ou seja, é como estivessem ali simplesmente para sustentar os dois meninos lendo. Compreendeu? Você precisa entender que em um texto escrito não há um amontoado de frases sem sentido ou sem uma relação entre elas. Há uma harmonia entre as frases e também uma hierarquia. Exatamente, há uma hierarquia em um texto. Veja a imagem a seguir para que você compreenda melhor o que eu estou falando. A ideia central é a parte mais relevante de um texto. Sem esta ideia, o texto não se desenvolve. Ele fica incompleto, sem sentido. É como se um prédio desmoronasse por falta de colunas que o sustente, caso você retire a ideia central. Anote, ideia central é o elemento mais relevante, mais importante de um texto ou de qualquer outra manifestação de pensamento. Há muitas informações em um texto, personagens e títulos, por exemplo. E lhe apresento mais esta informação, a ideia principal. E se há ideia principal, há também ideias secundárias. Anote mais essa definição. Ideias secundárias de um texto são aquelas que trazem informações complementares. Você pode estar se perguntando agora, e elas complementam o quê, professora? Respondo, querido estudante, elas complementam a ideia central desenvolvida no texto. Depois de definirmos o que é a ideia central, tema da nossa aula, irei ler alguns textos para mostrar e identificar as ideias centrais. Lembre-se, ideias centrais são as ideias principais de um texto. Observe este texto. Temos aqui um anúncio de vendas. Esse tipo de gênero textual, geralmente, é encontrado em jornais. Leiamos. Vende-se uma casa no bairro Canto Verde, 2 quartos, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Ótima localização. Aceitamos propostas. Tratar com Antônio Júnior. Qual a ideia principal deste texto? A venda da casa. Todas as outras informações como localização, número de quartos, são informações secundárias, ou seja, elas complementam a ideia da venda da casa. Compreendeu? Se houvesse apenas a palavra casa, os leitores ou quem estivesse procurando comprá-la ficaria sem as informações secundárias, não é verdade? Agora, lerei mais um texto, um pouco mais longo, porém bastante interessante.
Acompanhe. A cadeira do dentista, Carlos Eduardo Novaes. Fazia 2 anos que não me sentava numa cadeira de dentista. Não que meus dentes estivessem por todo esse tempo sem reclamar um tratamento. Cheguei a marcar várias consultas, mas começava a suar frio, folheando velhas revistas na antessala e me escafedia antes de ser atendido. Na única ocasião em que botei o pé no gabinete do odontólogo, tem uns 6 meses, quando ele me informou o preço do serviço. A dor transferiu-se do dente para o bolso. Não quero uma dentadura em ouro com incrustações em rubis e esmeraldas, esclareci. Só preciso tratar o canal. É esse o preço de um tratamento de canal? Tem certeza? O senhor não estará confundindo o meu canal com o do Panamá? Adiei o tratamento. Tenho pavor de dentista. O mundo avançou nos últimos 30 anos, mas a odontologia permanece uma atividade medieval. Para mim, não faz diferença um pau de arara ou uma cadeira de dentista. É tudo instrumento de tortura. Desta vez, porém, não tive como escapar. Os dentes do lado esquerdo já tinham se transformado em meros figurantes dentro da boca. Ao estourar o pré-molar do lado direito, fiquei restrito à linha de frente para mastigar maminhas e picanhas. Experiência que poderia ter dado certo, caso tivesse algum jeito para esquilo. Vamos analisar juntos este texto. Há várias ideias distribuídas neste texto. Uma delas é que cadeira de dentista é um instrumento de tortura. Veja só, será que esta é a ideia principal deste texto? Outra ideia que temos aqui desenvolvida é sobre a cadeira do dentista. O autor do texto fala sobre o terror em sentar em uma cadeira de dentista. Por qual motivo, hein, aluno? Uma dica aqui. Título de texto não é ideia central, certo? Para que você realmente identifique a ideia central, você precisa ler o texto do início ao fim. Agora, pense comigo, qual é a ideia principal que o autor deste texto quis passar? O autor desenvolve ideias secundárias para dizer a sua ideia principal, o adiamento de tratamento. Esta é a ideia central do texto. Tendo lido 2 textos, fica claro que a ideia central de um texto funciona como o coração do texto. Talvez em uma única leitura você não conseguirá identificar. Por isso, eu te convido a reler um texto toda vez que precisares identificar uma ideia central. Combinado? Para você ficar craque nisso, vamos treinar através de atividades. Te convido, então, para a nossa hora da atividade. Atividade número 1. Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir. Garoto pede livros para montar uma biblioteca pública. Ricardo Oliveira Costa, de 10 anos, adora ler e sempre quis que as pessoas da sua comunidade tivessem o mesmo prazer. Para tanto, desde os 6 anos, ele percorre a cidade de Santanópolis, Bahia, onde mora, e bate de porta em porta pedindo livros de doação para montar uma biblioteca pública. Ricardo conta que a mãe dele e a escola Dr. Juliano Moreira, onde ele estuda, o apoiam muito. Em 4 anos, ele já conseguiu reunir 5.000 livros, mas isso não fará parar de pedir mais livros. Qual a ideia central do texto lido? Letra A. A ideia central é a biblioteca pública? Letra B. A ideia central deste texto é campanha de doação de livros?
Letra C. A ideia central deste texto é Escola Juliano Moreira? Ou a resposta correta é a letra D. Ter conseguido doação de 5.000 livros. Qual a ideia central desenvolvida neste texto, aluno? Qual é a resposta correta? Vamos verificar? A resposta correta é campanha de doação de livros. Todas as outras alternativas, letra A, biblioteca pública, letra C, escola Juliano Moreira, ter conseguido doação de 5.000 livros, são ideias secundárias. São ideias que complementam a ideia central, que é campanha de doação de livros. Passemos para a atividade número 2. Leia. Dentes limpinhos. As primeiras escovas de dentes surgiram na China, por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco, trançados em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon usadas até hoje. A ideia central do texto é: letra A, utilidade dos animais. Letra B, a ideia central deste texto é higiene dental. Letra C, pelos de animais. Letra D, invenção da escova de dente. Qual é a ideia central deste texto? Anote sua resposta, aluno, e vamos verificar qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra D, invenção de escova de dente. Todas as outras alternativas anteriores a esta são ideias secundárias, que complementam a ideia central, que neste texto é a invenção de escova de dente. Certo? Passemos para a atividade número 3. A Torre Eiffel de um brasileiro. Inaugurada em 1889 como parte da Exposição Mundial de Paris, a Torre Eiffel, com 324 metros de altura, se tornou um dos principais símbolos da capital francesa. A cada ano, ela recebe quase 7 milhões de visitantes. Um deles, o empresário Edson Ferrarin, se apaixonou pela estrutura a ponto de construir uma réplica. A obra custou R$180 mil e reproduz as formas da torre original, mas com apenas 10% de seu tamanho, o que equivale a um prédio de 11 andares. Foram usadas mais de 2.000 peças de ferro, que somam 30.000 quilos contra 10.000 toneladas da verdadeira. A torre de Umuarama já está aberta para visitação. A ideia central desse texto é: letra A, inauguração da torre. Letra B, simbologia da torre. Letra C, origem da torre. Ou a ideia central desse texto é réplica da torre. Qual é a ideia central desenvolvida neste texto, aluno? Qual é a resposta correta? Vamos verificar? A resposta correta é a letra D, réplica da torre. Depois de treinarmos algumas atividades, convido-te agora para a hora da revisão. O assunto de hoje foi como identificar o tema central de um texto. Há muitas informações que podemos encontrar em um texto e duas delas estudamos hoje: a ideia central e a ideia secundária. Nem tudo que está dentro de um texto é uma ideia central. Há ideias centrais
e ideias secundárias. Há também uma hierarquia, ordem, estrutura dentro de um texto. Revejam. As ideias secundárias sustentam a ideia central. E um texto não existe sem a ideia central. Para que consigas identificar qual o tema central de um texto, você deve estar atento àquilo que o autor do texto considera mais importante. Este tipo de raciocínio não exige de você qual a sua opinião ou o que você acha sobre o texto, mas exige que você, aluno, que esteja atento àquilo que o autor quer dizer. Para isso, leia o texto, releia, mas buscando algo. Qual o elemento mais importante deste texto? Tenho certeza de que encontrarás. Agora, vamos finalizar nossa aula, acreditando que já podemos sair daqui compreendendo sobre ideias centrais de um texto e que passos devemos tomar para identificá-los. Aguardo você na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até mais!